Olá pessoal, seja bem-vindo ao vídeo. Nós vamos responder mais uma questão de prova FGV. Essa prova foi aí de um concurso público municipal da cidade de João Pessoa. E a questão tem o seguinte enunciado: Antônio fez uma viagem de avião do Rio de Janeiro para Belém do Pará. Nessa época do ano, a cidade do Rio de Janeiro está sob o regime do chamado horário de verão. Pessoal, então no Rio de Janeiro, nessa época, tinha o horário de verão. E a cidade de Belém não tem horário de verão. Então, na cidade do Rio tem horário de verão e a cidade de Belém não tem, conforme enunciado. Na prática, isso significa que o horário do Rio de Janeiro está 1 hora adiantado em relação ao horário em Belém. A tabela a seguir mostra os horários de partida e chegada do voo de Antônio. Rio de Janeiro, ele saiu no dia 3 às 22h45 e chegou em Belém no dia 4, 1h20. Os dois horários que estão aqui listados se referem aos horários locais, isto é, aos horários das cidades correspondentes. Então, se ele saiu do Rio 22h45, saiu no horário de verão. Se ele chegou 1h20 em Belém, ele chegou no horário local, sem ser horário de verão. A pergunta é: a duração do voo de Antônio foi? Pessoal, para resolver essa questão é muito simples. Ou você pega o horário do Rio de Janeiro, você pode ter como base o horário do Rio, ou simplesmente o horário de Belém. Então você vai ter que escolher um dos horários. Eu quero escolher o horário do Rio. Beleza, o horário do Rio está no horário de verão. Se ele está no horário de verão, então nós vamos pegar a hora exata de saída dele aqui, 22h45. Se eu estou pegando como base a cidade do Rio, quando eu cheguei em Belém é 1h20 da manhã. Porém, lá não é horário de verão e Rio é horário de verão. Então, eu tenho que transformar isso daqui em horário de verão. Então, vai ser 2h20. Eu vou ter que colocar 1 hora a mais. Se eu pegar a distância de 22h45 até 2h20, isso daqui, pessoal, vai ser 3h35. Não é isso? 15 vai dar 23, com mais 1 vai dar meia-noite. Então, 1h15. Com mais 2h20, 3h20, 3h35. Então, a resposta, pessoal, vai ser aqui, a letra D. Espero que você tenha aprendido essa questão, porque pode cair aí no concurso de professores de Minas Gerais. Ok? Aguarde para mais vídeos. Olá pessoal, chegou aqui mais outra questão da FGV para a gente resolver, então, para treinar aí para o concurso público de Minas Gerais. E a questão tem o seguinte enunciado: observe a expressão aritmética 3 vezes 4 mais 6 dividido por 2. Com a colocação de parênteses, aqui fala assim, quantos desejáveis, ou seja, não fala a quantidade, você pode colocar quanto puder. É possível obter valores diferentes para essa expressão. À medida que você coloca, então, parênteses, pode surgir novos resultados. A quantidade de valores diferentes possíveis de se obter é... Qual é o segredo dessa função, pessoal? Ou dessa questão? Quando a gente coloca parênteses em uma expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro os parênteses. Então, a gente pode pensar assim, se a gente resolver essa expressão, 3 vezes 4 mais 6 dividido por 2, primeiro teria que ser aqui a multiplicação, daria 12, mais depois a divisão daria 3 e a resposta seria 15. Quando a gente começa a colocar parênteses, eu posso pensar assim, vou colocar o primeiro parênteses aqui, vou levar aqui na expressão, vou fazer isso. Como 3 vezes 4 é o primeiro a ser resolvido, não tem necessidade de colocar parênteses aqui. Então, vamos colocar assim, 3 vezes 4 mais 6 como sendo um parênteses. Certo? Depois, dividido por 2. Se eu fazer isso, ao resolver isso daqui, vai dar 3 vezes 4, 12, mais 6, dividido por 2.
Ao resolver isso daqui, dá 18 dividido por 2 e a resposta é 9. Isso porque eu coloquei um parênteses entre o 3 e o 6. Mas vamos imaginar que eu coloco um parênteses entre o 4 e o 2. Então, ficaria assim, ó, 3 vezes 4 mais 6 dividido por 2. Automaticamente, nós teríamos assim, ó, 3 vezes. Aqui resolveria primeiro a divisão, 6 dividido por 2, 3, 3 mais 4, 7. E 3 vezes 7, 21. Já um novo resultado diferente aqui. Vamos ver se eu tivesse colocado, por exemplo, os parênteses, ao invés de ser aqui entre o 3 e o 6, entre o 4 e o 2, se eu tivesse colocado entre o 4 e o 6. Então, se eu colocar entre o 4 e o 6, ficaria assim, ó. 3 vezes 4 mais 6 dividido por 2. Ao resolver isso daqui, ficaria 3 vezes 10 dividido por 2. Aqui eu vou ter a seguinte resposta. 30 dividido por 2, 15. Beleza? Seria uma outra resposta, se eu tivesse colocado parênteses entre o 4 e o 6. Mas vamos imaginar então, se eu tivesse colocado parênteses entre o 3 e o 6 e entre o 4 e o 6. Seria o mesmo valor, 15. Não geraria um valor diferente, não é isso? Ó, se eu tivesse feito isso, ó. 3 mais 4 mais 6 dividido por 2. Tudo isso daqui ia dar novamente, né? Que é 1 vezes. Ia dar novamente 30, que dividido por 2 ia dar 15. Geraria um valor, mas já tem esse resultado. Não é um resultado diferente. Posso cancelar aqui. Vamos imaginar que eu faça o mesmo, mas eu coloco o parênteses entre o 4 e o 6 e o 2. Então, ficaria assim, ó. 3 vezes 4 mais 6 dividido por 2. Certo? Então, nós teríamos assim, ó. 3 vezes, aqui daria 10 dividido por 2, que daria a resposta também 3 vezes 5, que daria igual a 15. Também não alteraria, já conheceríamos uma outra resposta, 15. E aqui está falando, ó, valores diferentes. Onde mais nós poderíamos colocar parênteses aqui? Poderíamos colocar entre o 3 e o 4 já foi, não adianta, que é vezes, né? Se a gente colocar entre o dividido, também não vai resultar. Pronto, eu acho que não tem mais onde a gente colocar não. Então a gente conseguiu aí, ó, 1, 2, 3 valores diferentes, não é isso? Então a resposta do 49 aí, pessoal, vai ser a letra B. Colocando parênteses, sem parênteses a gente tem uma resposta. Colocando parênteses a gente tem mais 3 respostas. Então a alternativa correta é a letra B. B de você é bom, você vai conseguir passar no concurso de Minas Gerais. Pessoal, eu vou colocar só 2 questões para o vídeo não ficar muito longo. O que eu quero que você faça? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like e faz o comentário se você conseguiu entender a resolução da questão. Até o próximo, tchau, fique com Deus.